trazer então a ela aqui. Olha ela aí, ó, Vanessa, já está toda equipada aí, coloridinha. Olá, Vanessa. Olá, olá, tudo bom, Tudo bom, gente? tudo Tudo bom. sim. Vanessa, ó, Obrigado. eu vou voltar aqui para os bastidores, estou aqui de DJ de transmissão no evento. Vou deixar você com o Romário. O Romário é um cara, gente finíssima. A gente estava batendo um papo aqui enquanto a sua chegada, Tá ótimo, tá ótimo. tá? Obrigada, E Cristiano. Tudo bom, vou Romário? ficar por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. Vanessa. Seja muito bem-vinda a essa sessão. Infelizmente, tivemos que fazer uma alteração na agenda, porque o Luís Não, teve também alguma acontece, situação. Sim, sim. faz parte da estreia, sempre tem que ter grandes emoções, senão não vale a pena, né? Pois. Olha, eu particularmente estou muito interessado também no seu tema. Já em alguns momentos eu trabalhei com Azure Function, mas numa perspectiva de fazer alguns exemplos meus, né? Não para pôr algo a rodar em produção. Sim, Então, seja muito bem-vinda e eu também vou ficar aqui nos bastidores a apreciar então a sua apresentação, tá? muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão todo vendo? Todo mundo tá vendo? Sim, sim, tá dá para ver. Tá ótimo. Gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui assistindo o Angola Dev Summit. Agradeço bastante o convite do Romário. Estou bem contente aqui de participar. E é importante que a gente fale aqui que esse evento sozinho não acontece, né? Eu vou falar sobre como funciona uma Azure Function e como usar numa arquitetura cloud. Vai ser muito mais um bate-papo aqui referente às minhas experiências em arquitetura cloud, de que forma que eu usei estrategicamente alguma function que ajudou bastante a performance em arquitetura cloud, tá? É bom a gente contar aqui sobre a Atitude Infinita, que está nos apoiando, tá? Nenhum evento sem apoio não funciona, então muito obrigada. Uma breve apresentação aqui sobre mim. Eu trabalho na área de desenvolvimento desde 2005. Eu gosto de falar que eu sou uma eterna desenvolvedora. Atualmente eu atuo como arquiteta corporativa. Sou formada em análise e desenvolvimento de software e desde 2018 eu estou empenhada na comunidade, então eu participo do X Sharp Rio, que é um grupo que estimula a mulheres e todas as pessoas que queiram entrar para a área de desenvolvimento. Então, a gente treina essas pessoas, a gente dá todo um embasamento e depois a gente também ajuda elas a entrar no mercado de trabalho. Junto comigo tá os Developers BR e desde 2020 me tornei MVP Microsoft e vamos lá. É interessante quando a gente fala sobre Azure Function, a gente não pode deixar de pensar na parte de arquitetura, né? Vocês devem ter acompanhando a evolução de arquiteturas de software. Há uns anos atrás, a estrutura era completamente monolita. Então, você tinha uma estrutura inteira, onde compunha todas as funcionalidades de acesso ao banco, todas as regras de negócio, toda a parte de telas, validações. Então, todo o sistema inteiro era dentro de um monolito bem grande e dentro de um servidor, onde ele tinha ali, tinha uma dificuldade muito grande de você fazer qualquer tipo de manutenção, qualquer tipo de alteração, né? Tinha sempre um impedimento, porque a aplicação ficaria fora. Então, com isso veio a ideia do SOA, né? De serviços para que não
o monolito não ficasse fora do ar, então foi agregando serviços aos poucos para integrar o monolito. E com a evolução do SOA, veio já o conceito de microservices. E esse conceito de microservices, durante uns anos, o pessoal ficou um pouco confuso, porque eles ficavam perguntando de que forma que eu vou deixar o meu monolito tudo em microserviços, eu vou quebrar ele como nesses serviços, quais serão as funcionalidades, né. Uma coisa que eu gosto bastante de exercitar nas pessoas quando ela sai de um monolito e vai para um microserviço, principalmente, assim, nas minhas equipes, eu chego e questiono, falei: "Como é o processo? Quais são os tipos de processo que tem dentro desse monolito?". Então a gente consegue identificar esses processos e, através de identificação desses processos, a gente consegue identificar um fluxo. Quando a gente consegue identificar os processos e o fluxo, é nessa hora que a gente consegue identificar quais serão desenvolvidos microserviços. É importante que cada microserviço seja responsável por um processo. Se, por exemplo, é o que todo mundo fala, mas existem processos, por exemplo, que você vai ser responsável, o microserviço ele pode ser responsável simplesmente por fazer a validação da entrada do usuário no seu sistema, na sua aplicação. Então, tem um microserviço específico para validar, fazer a autenticação daquele usuário. E aí, com esse usuário autenticado, ele consegue realizar outros processos através de um token validado, temporizado entre ele. Então, você consegue, e com essa possibilidade de isolar essa autenticação, você consegue ter ali um microserviço. Também tem microserviço na parte de cadastro de cliente, a ficha do cliente, os dados do cliente, você deixa especificamente do cliente ali um microserviço para aquilo. Você também consegue deixar um microserviço específico se você tiver um estoque, se for algum e-commerce, alguma coisa, ter um microserviço específico para esse estoque, onde ele vai verificar quais são os alguns tipos de produto. Cada produto de microservice você pode separar por tipo de fornecedor, então os produtos separados por fornecedor também te ajuda a separar na sua arquitetura os microservices, tudo de acordo com cada negócio que tiver a sua aplicação. Com a ideia de microservices, surgiu também outras necessidades de como você pode colocar uma aplicação em menos tempo possível. Antes, com o monolito, a gente era obrigado a gente permanecer numa aplicação, num sistema, com um único tipo de linguagem, com um único tipo de framework. Com microservices, a gente não precisa ter essa limitação. Então você pode ter na sua arquitetura diversos tipos de aplicações, cada aplicação específica com determinado negócio ou dado, e você pode até mesmo separar isso também em diversos tipos de linguagem. Então, existem como existem muitos projetos, e dentro desses projetos, existem muitos softwares, muitos sistemas, muitas aplicações, é interessante você identificar qual é o tipo de dado, e aí com isso, você identificar qual é o tipo de linguagem de programação, que tipo de consulta esse microserviço vai ter. Então você pode determinar que tipo de informação ele vai ter. A gente sabe que as linguagens de programação, elas foram desenvolvidas muitas vezes para dar um retorno específico sobre um determinado dado ou processo que você precisa fazer. Então, se você precisa ter ali um tratamento na parte de BI, na parte de você pensar de uma estrutura um pouco mais de machine learning, né, você pode utilizar o Python. Se você precisar utilizar, às vezes, uma aplicação que você precisa ter ali o controle de herança, o controle de encapsulamento, é importante que você utilize um conceito de uma linguagem de, orientação a objeto. Então é importante você pensar num Java ou no .NET. Se for uma estrutura, um microserviço que só simplesmente vai utilizar ali, te dando retorno, ele só vai fazer consultas, get, post, você pode fazer ali tudo
em JavaScript, então você pode utilizar um framework do Node.js. Então, você tendo esse conceito de microserviço dentro da sua arquitetura, você já consegue pensar e até mesmo desenvolver cada um num tipo de linguagem. Então, isso já é outra liberdade que você tem. É importante frisar que para você implementar um Azure Function dentro da sua arquitetura, é interessante que ela já tenha ou que esteja evoluindo por o processo de microserviços, tá? Monolito não vai dar muito certo. Então, eu gosto de falar aqui sobre o pulo do gato, né? Pulo do gato com qual é aquela opção assim que realmente vai ser uma grande ajuda. Então, quando você consegue já determinar qual tipo de linguagem que você quer, pensar qual tipo de estrutura e de como você pode resolver aquele problema, você já consegue ter algumas soluções. Você já consegue ter a responsividade, a sua aplicação, a sua arquitetura, ela vai ser responsiva, então vai ser diferente de quantas, requisições que está tendo, da quantidade de acesso está tendo, você consegue com o microserviço, você consegue controlar isso e você consegue escalabilizar também isso. Você consegue aumentar a quantidade de memória, de processamento e principalmente você às vezes consegue fazer algum desacoplamento disso. Então a gente sabe que em produção, existem grandes surpresas, então quando essas surpresas acontecem, a gente tem que estar disposto ali em algum momento, ter uma possibilidade de você, eh substituir alguns microservices que pode precisar de alguma manutenção. Então, como você pode fazer isso, né? Quando você tem a possibilidade de colocar uma aplicação rápida, sem precisar codificar, é um pulo do gato utilizar o Azure Function. Mas afinal, o que é uma Azure Function? A Azure Function, eu gosto de dizer que ela é como se fosse um bloco de dados, onde nesse bloco de dados ela vai realizar especificamente um único processo, e nesse único processo ele vai ser, é importante que vai ser um evento que seja toda a aplicação esteja de uma forma de, arquitetura via evento, e também que esteja tudo em microserviço. Então você vai ter um código específico para fazer alguma coisa dentro de uma arquitetura de evento, e aí você tem a parte da Azure Function. Ele vai conseguir ser um mediador de mensagens, né, então a gente tem algumas funções específicas ali da Azure Function. Ele pode ser um mediador de mensagens, que dentro de uma arquitetura de microserviço você tem sempre ali uma função de mensageria, sempre tem um tipo de mensageria na sua arquitetura, e aí você vai ser ou ele vai enviar mensagens, ou ele vai receber mensagens, ou ele vai ficar ali controlando as mensagens de onde vem para onde vai. Ele tem um conceito de FIFO, que é 50 in, 50 out, né, então ele é o primeiro que faz e é o primeiro que sai. E ele também tem a parte de conceito de fila em tópico com o assinante, então quando a gente tem uma fila com que seja service bus dentro da sua arquitetura, e esse service bus tem um tópico específico, você consegue direcionar uma function para fazer algum tipo de processamento que recebe essas mensagens desse tópico. Então você automaticamente, quando você implementa uma function, você já consegue dizer: "Quero que pegue desse tópico do service bus e realize esse tipo de ação". Mas aí você pode me perguntar o seguinte: "Vanessa, uma Azure Function, como ela funciona por dentro, por ser tão, simples ao mesmo tempo e dinâmica, não é?". Então, aqui é mais ou menos como tá as camadas dentro de uma Azure Function. Então, se você observar aqui embaixo, aqui ela tem o código, você vai dizer qual o tipo de linguagem que está rodando, então você tem que especificar quando você criar uma Azure Function, qual é o tipo de linguagem.
Toda a parte da Easily Function, ela tá junto com Web Jobs, com esse script de Web Jobs. Esse script de Web Jobs era um conceito, não é tão novo, é um conceito que já era antigo, gera scripts de jobs que antigamente a gente rodava especificamente para realizar alguma coisa na arquitetura, em arquitetura on-premise mesmo. Só que agora esse script de Web Jobs, ele fica específico no ambiente cloud. E a Microsoft já fez toda esse script tudo automático para você realmente implementar essa rotina de compilação, de função para você. Então, a gente tem aqui essa Azure Function Dynamic Compiladora, e onde você pode utilizar qualquer tipo de linguagem abstrata aqui, e aí tem o core, onde que tem toda a parte de common, abstract, de model, abstract, model program, desculpe, e tem as extensões. Essas extensões de Web Jobs, que são as funções que tem dentro de uma Azure Function, tá? Então, acredito aqui mais ou menos na década de 90, a gente precisava realizar alguns scripts, e a gente às vezes deixava alguns scripts programados dentro dos servidores, não sei se vocês chegaram a mexer nisso, mas eu cheguei a mexer, até hoje muitas empresas têm isso. Então, essas jobs que são específicos para realizar, às vezes eles verificam quais são, vamos supor, que na sua arquitetura ali, ele verifica quais os tipos de cliente novos que tem, esses tipos de cliente para poder fazer um tipo de abordagem diferente. Então tinha um script específico para rodar essa função de identificar alguns clientes novos e gravar num banco específico onde determinado setor iria consultar. Então, era feito desse jeito. Então tem algumas triggers, tem input, output de binding, e rodando tudo isso no ambiente cloud, né, com app Service Dynamic. Então, você tem toda a parte do CI/CD, toda a parte de remoto debugging, tudo isso no ambiente cloud. Ai, não sei se está muito, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para você, muito pequenininho aqui para vocês. Para mim está bem pequenininho. Aqui eu consegui dar um zoom, ó. Aqui a gente tem em torno de, deixa eu contar para você. Tem em torno de 9 funções aqui que automaticamente a Azure Function já consegue fazer, tá? Então a gente tem a function que faz uma trigger de pegar algumas informações aqui de leitura de recebimento de HTTP, request, response, baseados em alguma string query, tá? A gente também tem uma function específica para poder rodar uma trigger tal hora, tal lugar, um determinado schedule. Também tem a Azure Function de Story Trigger de uma fila, né? Então você consegue fazer uma function que ela vai rodar para adicionando algumas mensagens específicas no Azure Story Queue. A gente também tem a opção aqui de receber mensagens de uma fila, né, através do Service Bus. Então você faz uma function específica para receber mensagens do Service Bus, né, ou adicionar mensagem específica no Service Bus na fila, ou até mesmo receber as mensagens específicas de um tópico, né. Então, você tem uma function específica para pegar mensagens ou enviar mensagens para uma fila ou um tópico daquela fila. Dentro do Azure Cloud, existe o Blob Storage, que é como se fosse um armazenador cache, mas ele não chega a ser um cache, porque você consegue observar aquilo em tempo real que ele está gravando, né. Então o Blob Storage, ele adiciona específico num container as informações que está passando dentro da sua function. Então é interessante, às vezes, você adicionar um Blob Storage para você identificar quais são as mensagens ou os eventos que estão passando naquela function.
Outro tipo de mensageria que tem dentro da Azure Cloud é o Event Hub. No Event Hub, se vocês utilizarem, ele tem como se fosse um streaming dentro. Então, em determinados processos, dentro de uma arquitetura, utilizar Event Hub é uma estratégia muito boa. Uma das estratégias que eu uso o Event Hub é especificamente para aquele dado que não pode ser perdido. Em determinado momento, uma fila, né, mensagem de uma fila ou de um tópico, se você não receber, né, você pode perder essas mensagens. Então, no Event Hub, ele não tem essa possibilidade, porque ele tem um uma fila que é streaming, onde você tem um ponteiro ali que você identifica, ele identifica quais são as mensagens que foram recebidas e que foram entregues. Então, por exemplo, se você precisar fazer alguma autenticação em conta, né, em transações bancárias, o Event Hub ele é bem indicado nesse momento. Então existe uma function que você pode receber ou enviar para o Event Hub, tá? O nosso Azure Cosmo DB, que é o banco no ambiente da Azure Cloud, onde você pode colocar ali um tipo de documento, né, de collection, document collection, que é como se fosse um banco não relacional, que existe dentro da Azure Cloud. Então, tem o SQL e tem o Cosmo DB, que é tão bom quanto utilizar um Redis ou até mesmo um MongoDB, e são tipos de banco que são de collections de documento, tá? E até mesmo você utilizar Event Hub específico na arquitetura para fazer alguma função de IoT Hub específico. Então, às vezes, você disparar, eu preciso que dispare uma função para poder disparar uma máquina começou a funcionar quando tiver, por exemplo, nesse dispositivo de IoT, desse Event de Hub, você consegue, quando tiver no sistema, atualmente eu trabalho numa empresa onde fornece etanol para o Brasil inteiro. Então, quando você tem uma quantidade de produção, a gente dispara isso para uma máquina, a máquina ela identifica para poder enviar todo esse combustível para um determinado setor e container, para aí sim ser distribuído. Então, nesse momento, a gente utilizou um IoT Hub com uma function para poder disparar esse dispositivo, para poder sinalizar que precisa buscar esses combustíveis ali na própria planta mesmo ali, de estrutura mesmo ali dos combustíveis que são produzidos. Beleza, falamos de todos os tipos de funções que uma Azure Function pode fazer. Então, a gente entende o seguinte, que uma Azure Function, ela pode receber diversos tipos de requisições, você pode, onde ela tem a possibilidade de ter um escalonamento seguro, diferente de um microserviço, né, onde é codificado, a function ela já suporta isso naturalmente. Você consegue ter ali a possibilidade de também segurança na parte de uma function para poder salvar isso num banco. Então, o processo que ela vai realizar é um processo que você tem certeza que que vai acontecer, não importa se você tiver pouco ou muito, essa function ela vai estar disponível para isso. Então, aqui a gente tem um exemplo, onde tem muitas requisições client, essa function depois ela está fazendo um armazenamento de acesso através do table storage. Então, aqui é uma identificação simples, até mesmo de autenticação, né? As pessoas estão autenticando, você armazena que essa pessoa autenticou nesse tal hora, e aí você consegue permitir a entrada daquela pessoa. Existem duas formas de você utilizar e criar uma Azure Function. Eu vou mostrar aqui para vocês a forma mais rápida, que é através
do ambiente cloud, tá? Então, você não precisa codificar nada, tudo vai ser feito através do painel do ambiente do Azure Cloud, tá? Aqui eu vou dar um zoom para vocês dar uma olhadinha. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem a opção de criar e você colocar o nome tanto da subscription do resource group que você vai colocar, tá? Você já tem que ter tanto uma subscription como um resource group já criado no seu Azure, no Azure Cloud seu, tá? Aqui você vai colocar o nome da sua Azure Function e você vai ter que dizer de que forma que você vai publicar ela. Então, você vai publicar através do qual tipo de framework, qual a versão e qual é a região que vai estar armazenada essa Azure Function dentro do servidor do Azure Cloud seu, tá bom? Configurando isso, você vai para a próxima tela. Aqui, ele vai te dizer qual é o storage account que está utilizando, qual foi a subscription que foi criada, e ele automaticamente já começa a fazer o deployment dessa subscription. Após a criação dessa function, você já consegue identificar a function e ela já está aqui com o status de accept. É bem simples. Depois que você criou essa function, você tem que dizer qual é o papel que essa function vai fazer. E é aqui que você vai dizer qual é o tipo de processo que a function vai dizer. Então, você vai dizer que vai ser feito através do deployment em portal e qual vai ser essas configurações. Aí aqui você vai configurar a sua fila ou até mesmo o seu tópico que você vai consumir essa function. Uma das situações que eu gostaria de explicar aqui para vocês é de que forma, dentro de uma arquitetura, essa Azure Function ela vai ser usada. Lá na frente eu vou dar para vocês algumas informações específicas de por que que em alguns aspectos, algumas companhias não utilizam, algumas empresas não utilizam a function. A function ela tem um preço para ser utilizado dentro da Azure Cloud, mas ela tem ali uma estratégia que você pode utilizar onde não fique um custo tão alto na sua arquitetura. Especificamente aqui, nessa arquitetura, onde eu tenho diversos tipos de ordem de serviço e eu tenho que fazer toda essa ordem de serviço ser processado em 3 tipos de processo específico. Então, essas minhas ordens de serviço eu recebo, onde aqui eu separo cada function de uma região específica. Então, eu tenho uma região São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essa foi uma forma estratégica para eu poder não sobrecarregar a minha arquitetura. Todas as minhas mensagens, elas passam através de um service bus e eu armazeno todas as informações através de um Redis. Dessa forma, depois, essas informações que eu armazeno aqui dessas ordens, eu consigo direcionar elas para outro microserviço. Você consegue também, através das functions, você sincronizar com o Azure Monitor. Então, você consegue observar ali em tempo real quais são os tipos de mensagens de eventos que estão recebendo a sua function e qual o processo que está acontecendo dentro da function, se está dando algum problema, se não está, se o pedido está sendo processado, se não está, e se está sendo direcionado para outro microserviço ou não. Então, você consegue direcionar isso. Há uma forma também de você autenticar, realizar esses processos da function de direcionamento. Então, por exemplo, eu tenho function específica se eu precisar enviar as minhas mensagens, os meus eventos para algum processo externo. Então, vamos imaginar
que essas ordens de serviço aqui, eu preciso depois gerar a nota fiscal desses meus pedidos, dessas minhas ordens. Então, nesse meu processo aqui, eu vou direcionar para minha fila depois uma outra function onde vai me conectar com o sistema SAP, por exemplo, e esse sistema SAP ele vai gerar minha nota fiscal. Então, você consegue criar um fluxo dentro da sua arquitetura, onde cada function vai ter uma função, algum processo específico, mas todo o fluxo do seu negócio, ele tem que estar passando através da sua arquitetura e de uma fila. Aqui é um exemplo que eu tenho dentro da arquitetura atualmente que eu utilizo Java, e em alguns momentos eu fico observando as minhas functions. E aqui, determinado momento, as minhas functions elas são disparadas para processar um determinado, processo específico. Por quê? Através dos planos que tem dentro da Microsoft, da Azure Cloud, você pode utilizar a function somente quando estiver utilizando. Então, o custo que eu pago por ela não é de ter o serviço ativo, e sim quando o serviço for usado. Então, foi uma forma específica que eu observei que eu poderia economizar no valor da minha nuvem, tá. Então, esse aqui é um exemplo. Aqui é um outro exemplo de uma function de observabilidade da performance dela. Então, eu coloco alarmes onde, caso ultrapasse acima de 100, ele me sinaliza para eu poder observar aqui como é que está o range da minha function. Então, aqui a gente tem a parte de processamento através de milissegundos, e aqui a gente tem do tempo que demora para poder processar. Tá? Tem aqui nas últimas 24 horas, aí eu consigo aqui observar através dessa, da application insights, que esse é o tipo de monitoramento que eu consigo observar. É importante a gente sempre colocar também alguns, alarmes dentro desse monitoramento, porque nem sempre a gente consegue ficar com essa tela aberta o tempo todo. Então, quando você coloca esses alarmes eu consigo sincronizar com o Teams. Então eu configuro eles e o Teams me dispara se sinalizou 100, e aí ele sinaliza, eu tenho como se fosse um um como se fosse um canal mesmo, né, uma mensagem que chega para mim no meu Teams de uma equipe ali, aí não é só eu que observo, né, toda a minha equipe de arquitetos recebe aquela informação, e ali a gente consegue identificar por que razão aquela mensagem ou até mesmo aquele processo, aquela function está com algum problema. Lembra que eu te falei referente ao preço da function? Aqui é importante você identificar como funciona cada plano de consumo que tem dentro da Azure Cloud, para você observar se tem ou não a necessidade de você utilizar uma function. Porque a function, ela paga através do tempo de processamento dela, ou do tipo de function que ela vai ter. Então a gente tem aqui o plano de consumo, que é o plano básico, que você paga apenas pelo tempo de duração das suas funções. Um exemplo que eu fiz para poder até mesmo convencer os meus gestores em utilizar a function foi o seguinte: no meu negócio específico, para poder exatamente nessa parte de geração de pedido, era feito especificamente após as 18 horas. Então, a minha arquitetura, o meu sistema, ele funcionava até as 18 horas. Quando estava às 18 horas, era disparado todos os pedidos que foi gerado naquele dia. Então, a minha arquitetura específica era responsável de receber todos esses pedidos. Depois de receber esses pedidos, cada processo desses pedidos era feito em microserviços, não em function, em microserviço. Mas quem recebia eram as minhas functions. Por quê? Eu precisava ter um controle certo de que aquelas functions, aqueles pedidos eu fui recebido. Só que o que acontece?
como na minha arquitetura ela tinha épocas que ela recebia poucos pedidos e épocas que recebiam muitos pedidos, esse esse processo de recebimento de pedidos eu não poderia ter perca. Então, eu coloquei essa function específica exatamente para isso, junto com o Blob Storage, onde ela receberia todos os pedidos e depois eu iria disparar para outros microserviços dentro da minha fila. Mas ela só ficava funcionando por um período de 4 horas, que é quando esses pedidos chegavam para mim após as 18 horas. Por eu só utilizar ela no período de 4 horas, ela não ficou um valor alto para mim. Por mês, ela custava em torno para mim de $3, né, porque tudo dentro da Azure Cloud é em dólar. Então, essa é uma forma estratégica de você utilizar uma Azure Function. Então, a cobrança baseia no número de execução ou em tempo real, ou execução ou a memória usada. Então, isso você vai determinar quando você escolher o seu plano de consumo. Esse plano de consumo é através do seu resource group, tá? No resource group você vai dizer isso. Tem também o plano premium. No plano premium, é através do número seguido de núcleo de memória que você vai colocar dentro das instâncias ali utilizadas das suas functions, né. Então, ali pode ter mantido um momento ou até mesmo um plano fornecendo preço mais, previsíveis. Quando você precisa de processos dentro da sua arquitetura, e esses processos não podem parar, como por exemplo, transações bancárias, né, então existem grandes bancos onde os clientes eles estão acessando o seu dinheiro e com certeza não querem ter nenhum problema para acessar aquilo. Então, tem que ser uma arquitetura de microserviço e o ideal é que seja nesse conceito de function, que é o conceito serverless. Por quê? Porque você consegue escalonar, você consegue ter a possibilidade de não perder aquelas informações, né, você consegue, eh, ter ali a parte de de segurança que a function passa, né, desse conceito de serverless dentro de uma arquitetura de Azure Cloud passa. Então, é importante. Então, às vezes, por você utilizar em tempo real, e ter ali uma posição de você ter um segundo núcleo de memória dentro da function, é porque a quantidade de requisição é imensurável, é ali provavelmente mais de 1 milhão de requisições em tempo real. Então aí precisa realmente, de uma function específica e com certeza a o negócio em si paga pelo esse serviço ativo. É importante também verificar isso. Tem um plano dedicado que você paga o mesmo, aplicativo da função ali, através do serviço de aplicativo, né, como se fosse uma aplicação web. Então, a mesma forma de você contratar um app, né, um web app que vai ficar ali funcionando, não importa se está tendo requisição ou não, você está pagando pelo serviço em si. Então, dependendo da quantidade, volto a falar, dependendo da quantidade de processamento que você tem, vale a pena você assumir outros tipos de plano, tá? E também tem a opção de você utilizar a opção de functions dentro de um plano de Kubernetes, né. E aí você pode escalonar pods, né, você pode ter a função ali de um aplicativo executando numa carga de trabalho de aplicativo via cluster, então ele fica até melhor o processamento dele. Mas aí eu vou te mostrar aqui, ó, os tipos de recursos que tem através de cada plano, tá. Então o plano de consumo, que foi o primeiro que eu falei para você, que foi de uma forma estratégica, algumas functions, né, e é interessante também, tá, gente? O que acontece, como o nosso plano de consumo está registrado através de um storage group ali, o plano de consumo que você escolher para uma function vai para todas as functions, tá? Então se é importante você observar isso também. Não adianta você ter uma function na sua arquitetura, eh que você quer um outro tipo de plano de consumo, não dá como, né. Então, tem que ser às vezes você tem mais de uma function, só que uma function ela só é utilizada por um período, mas a outra tem mais requisição, aí precisa ter mais essa, aí você acaba utilizando
uma não vai ser tão cara e compensa ter um outro tipo de plano, né. Então aqui você tem, ó, um plano de consumo principal, né, o recurso que você tem é de restrição de IP de entrada, então você tem um IP específico privado ali, mas no plano premium você já consegue ter mais opções, tá vendo? Aqui você consegue ter uma rede virtual de forma regional, e aqui você consegue no plano dedicado ter um gateway, né. Então dependendo de do nível de negócio que você esteja acessando, ter um gateway ali de segurança vale a pena. Hã, ter ali algumas formas de aqui é em gatilho HTTP, então, quando não tem esse gatilho HTTP, é formas síncronas. Provavelmente hoje vocês vão estar passando esse tipo de informações através do Kafka, se eu não me engano, vai ter essa informação síncrona, então, quando todas as requisições dentro da function, ela precisa ser síncronos, tá? Mas em alguns momentos você não precisa, tem outras aqui que você não precisa ter através do plano, tá? Conexões híbridas, então, quando é somente Windows, né, ou quando não, você pode ter vários tipos de functions diferente estrutura, e restrições de IP de saída, então quando a IP de saída ali você precisa ter um IP específico para sair. Então você observa aqui que a única diferença, né, entre o plano premium para o dedicado é que aqui tem um gateway e aqui você pode ter também gateway regional, tá? Só não tá a opção aqui para a gente poder falar. Gente, foi isso. Essas informações, assim, que eu pensei em trazer aqui para vocês referente à Azure Function, de que forma que vocês podem utilizá-las. Eu tenho o meu GitHub, vou compartilhar aqui para vocês pegarem um exemplo de, como eu falei para vocês, tem 2 tipos de criação de uma Azure Function, através da Azure Cloud, sem você precisar codificar, que nem eu mostrei, mas também tem através do código. E aí vocês vão colocar as suas um pouquinho da regra de negócio de vocês, né, então vocês às vezes conseguem separar os processos, mas vocês conseguem também fazer, algumas funções específicas de cada function referente ao seu negócio, né, então colocar ali algumas entidades específicas, colocar ali o tratamento de processo dos dados, eu quero que esse dado faça algum outro processo. Então, é interessante, vou compartilhar aqui para vocês. E fica aqui as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar como Vanessa Brava em qualquer lugar, fiquem à vontade para perguntar sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, ou podem falar também pelo meu e-mail, que é vanessa.vale@gmail. Deixa eu pegar aqui o meu GitHub, que vai ficar mais fácil. Oi, Vanessa, manda no chat privado que eu vou colocar aqui na tela para todo mundo, tá? Tô colocando Beleza. aqui o YouTube, coloquei aí para o pessoal dar uma olhada também no projeto X#. Ela não falou ali, mas tem um projetão aí para vocês correrem atrás da informação. Acompanhem o trabalho da Vanessa, que é MVP e manda muito bem. Recentemente a gente fez o DWC. Caso tenha Ah, meninas aí que queiram compartilhar informação, estejam todas convidadas, tá? A gente gosta bastante aí de incentivar as meninas a palestrarem, compartilhar informações e até legal, mesmo entrar para a área de mercado. O que a gente mais gosta é ter mulher nessa área de mercado. legal. Coloquei aqui então na tela, coloquei também no chat do YouTube para ficar mais fácil o pessoal dar aquele clássico Ctrl+C, Ctrl+V e volto Aham. para os bastidores, deixo o controle aí com o Romário e ele encerra junto com você, beleza? Valeu, gente. Obrigada. Ok, Vanessa. Acho que concluíste a sua apresentação, não é? Sim, sim. O que você achou, Romário? Você tirou algumas dúvidas aí referente do que eu compartilhei aqui com vocês? Sim, sim, foi esclarecedora. Na verdade, às vezes o grande receio em trabalhar com Azure tem muito a ver com a parte financeira. Ou seja, Com no momento certeza. em que eu estudava o Azure, né, para a certificação,
tinha um cupom, acho que eram $250, algo assim, Uhum. que a Microsoft inicialmente dá. Mas de repente eu admirei como é que aquilo esgotou e começou Acaba a me cobrar. rápido. Eu E quando o eu fiz o pior meu teste a primeira sim, vez foi a mesma coisa, Romário. Aí eu pois, ficava assim, ativando e desativando, ativa, desativa. pois. E eu não estava a usar o meu próprio cartão, era o cartão do meu pai. Eu vi: "Uau, Aham. isso está me cobrar", chegou uma fase que estava a cobrar $100 ou algo assim, eu achei estranho, fiquei Nossa. confuso, mas depois comecei a entender melhor também a questão É, da é interessante, cotação. eu Né. testei especificamente assim, eu testei uma vez, comigo mesmo, também no meu cartão, e aí eu disparava umas mensagens na fila e via como a Easy Function funcionava, né. Certo, E aí eu testei exatamente nesse processo de plano de consumo. Então, mas aí o que que eu fiz? Primeiro eu coloquei num resource group que não era plano de consumo. Por isso ok, que eu bati bastante nessa tecla, porque eu tinha o plano premium. Exatamente, porque eu tinha também uma mensageria, eu tinha um service bus lá, então eu tinha os microserviços, mas os meus microserviços eles ativavam e desativavam. ok, Quando eu coloquei a function, ela veio com plano premium. Aí o que que eu quando eu percebi isso, eu corri e fiz uma outro resource group. Aí nesse resource group eu tive que criar uma outra mensageria, colocar os meus outros microserviços e controlar exatamente esse processo de custo, né. Aí, quando eu fiz isso, o que que eu observei? Eu falei: "Ah, eu vou colocar eu observei que os meus microserviços estavam custando mais caro do que a minha function. pois, Então, pois, uma coisa que eu observei foi de colocar num plano de consumo todas os meus microserviços, eu coloquei todas as functions. Mas isso porque eu observei que era somente eu iria utilizar somente no momento. Então eu utilizei para consumir, nesse plano de consumo, então ficou muito barato cada function. Eu utilizei em torno de 8 functions, cada 8 functions foi por um período de 4 horas, eles cada uma consumiu em torno de $3. Então, eu consegui controlar exatamente isso, mas eu precisei criar toda a arquitetura no ambiente da Azure Cloud num plano específico, com resource group específico, e aí foi isso que eu consegui controlar, consegui testar melhor. Até mesmo tem uma outra opção, que depois eu posso compartilhar aqui para vocês no outro momento, que é o Durable Function, que é um function ok, orchestrator. E aí, existe uma function que você consegue disparar diversos tipos de eventos, e ela orquestrar para qual outra function vai. Então, ajuda muito quando você, por exemplo, transições bancárias. Aí eu tenho transição sim, bancária sim, do banco que é Visa, Mastercard ou outros tipos de banco. Então, você consegue disparar para outras functions que vai. Então, uma recebe tudo e ela dispara. Então, eu utilizei desse jeito, foi bem bacana. não, por acaso eu achei a tua estratégia muito boa, sendo que conseguiste passas a gastar por cada Azure Function $30, não é? Foi em torno de Mensalmente 4, $3, 5 horas. desculpa, $3 mensal, Sim, é isso. mensal. Ah, muito bom, Mensal, por muito em bom. torno de 4, 5 horas ali por dia. Acho que E é muito tinha bom. bas e porque acontece no plano de consumo, você tem uma quantidade de requisições livre. Ok. Então esse Sim, também sim, sim, foi lembro-me disso também, lembro. esse também foi legal, porque eu acho que tem em torno de 1 milhão de requisições livre por mês. Então, a minha Ok, quantidade de requisição, elas não chegava a tanta. Então foi uma das muito coisas bem. que eu calculei antes, eu falei: "Ah, eu tenho em torno de 300, 500 requisições por dia", aí eu vi: "Ah, não dá, não chega a 1 milhão". E aí também caiu nesse plano de consumo. Cálculo, né, a gente tem que calcular essas Pois, coisas todas. eh, apesar de que ele também acho que dá uma possibilidade de fazer uma estimativa, né, de quanto é que passarias a Sim, sim, gastar, tem né, a calculadora da Easily né, que também consegue tem te essa ajudar nisso calculadora. mesmo. Pois, pois. Mas o tema foi aliciante, acredito que o pessoal vai visitar o seu GitHub para ver um exemplo de como trabalhar com Azure Function e se calhar poderá interagir também contigo por outra via. Sobre o Sim, com projeto certeza. C Sharp, né, acho que já ouvi também. X Sharp, Será que X Sharp. também tem a Thais, né, a Thais também faz parte desse grupo,
Se eu não estou Tem, em tem a erro. Tamires, tem Ah, a então é mesmo, Thaís. é mesmo, é mesmo. Conheço sim, conheço. Tem também um canal, não é? Tem um canal. Na verdade, Pois, o canal das meninas é o Developers BR, o meu canal é o Nerd ou sim, sim. Debug. Ok, ok, ok. Então, Vanessa, só tenho a agradecer a sua presença, por partilhar o seu conhecimento. Espero que numa outra sessão, pode não ser num evento como um Summit, mas num evento mais particular, podemos abordar outros temas Sim, ligados à sim. Azure, arquitetura de software, uma vez que és uma arquiteta corporativa, né, pelo que eu vi. Então, é um dos temas que também me anima muito. Eu tenho uma pós-graduação em arquitetura de software e mesmo aí ligado a uma entidade brasileira. Então, será bom abordarmos outros temas do Sim, gênero, eu me tá? deixo aqui à disposição, se vocês quiserem marcar um workshop, né, Sim, sim. no estilo hands-on, onde a gente vai meter a mão no código, e aí vai demorar algumas horas, Pois, mas vai ser legal, a gente sim, vai quebrar um pouquinho a cabeça, mas vai ser bastante divertido. pois, pois. Eu que agradeço, Então, viu, Romário? Um prazer enorme. Parabéns aí pelo Angola Summit. Estou muito feliz aqui de ter pessoas aí do mundo inteiro, principalmente pessoal aí para se interessar na área de tecnologia. E meninas se sentem aí pois, convidadas a participar do X-Sharp, a se profissionalizarem. Pode perguntar para mim, tem meninas que vêm, ai, como é que eu começo? O que que eu por onde eu começo a estudar? Será que eu vou gostar disso? E ok, sempre é muito bom ajudar os jovens aí que estão pensando na carreira, que é uma possibilidade de, de, de ter uma vida com sucesso, promissora, é, né, conhecer outros lugares, outras pessoas. Então, acreditem em vocês, com certeza a área de tecnologia é para todos. exatamente. É isso mesmo. Mais uma vez, obrigado, Vanessa. Obrigada a você, Romário. Um Tenha abraço. uma boa tarde. Ok, até já. Tchau. Tchau, tchau.